Vamos continuar vendo os paradoxos da Bíblia. E hoje nós vamos estudar o paradoxo que é conhecer o incompreensível. Conhecer o incompreensível. Abra comigo a sua Bíblia do livro de Efésios. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Toda atenção é pouca nesse momento e a sua Bíblia permaneça aberta até eu terminar o sermão. Diz assim a palavra do Eterno Senhor. Eu estarei lendo na NVI. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, no qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas grandiosas ou gloriosas riquezas, Ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito, do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E Ele, ou a Ele, seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Fale conosco nesta noite. Ajuda-nos, Deus, a conhecer o incompreensível, de maneira que esteja aplicado à nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que texto maravilhoso. Apóstolo Paulo, isto é uma oração do apóstolo Paulo. E vamos aprender com a oração do apóstolo Paulo a orar. E nesta oração do apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar este paradoxo, que é conhecer aquilo que é incompreensível. Como é possível? A bem da verdade é que, se nós formos ver, este paradoxo é mais prático do que parece. Por exemplo, nós podemos sim operar equipamentos que nós não compreendemos. Sabe, nós podemos igualmente ter experiências que nós não conseguimos explicar. Imagine, eu tenho um computador. Do meu jeito, eu simplesmente consigo, naquele meu computador, organizar umas palavras e até mesmo escrever e montar um sermão a partir do meu computador. Mas isso quer dizer que eu conheça o computador? Não, eu opero ele, mas não o conheço. Por exemplo, todos, ou a maior parte aqui, os irmãos, principalmente aqui da minha esquerda, da minha direita, nós conhecemos carros. Alguns de nós temos carros. Eu, particularmente, diga-se de passagem, sei dirigir muito bem, muito obrigado. Sei dirigir, mas será que isso me permite conhecer o carro? Não, sabe por quê? Porque na hora que o carro der um problema, eu não sei diagnosticar qual é o problema.
compreendendo aqui o paradoxo. É que também você, por exemplo, a Kombi, eu dirijo Kombi muito bem, graças a Deus por isso. Mas agora a Kombi está com um problema, você coloca ré, a luz de trás acende, mas o carro não sai do lugar. Eu não sei o que está. E isso deixa a gente à mercê de quê? Dos mecânicos. E olha que nós estamos mercê dos mecânicos aqui nessa cidade. E não há meio de consertar a Kombi. Mas podia dizer, mas o senhor dirige a Kombi, por que não? Não, eu dirijo, mas não conheço. Sabe que na nossa vida espiritual nós temos algo similar a isto. Na nossa vida nós temos algo, nós experimentamos algo sem contudo saber explicar este algo. E o apóstolo Paulo vai nos dizer exatamente isso, que nós podemos conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Repara só, que paradoxo é esse? Conhecer o incompreensível. Ele diz que nós podemos conhecer um amor que é simplesmente, que excede, é além do nosso conhecimento. O apóstolo Paulo nos desafia aqui a olhar para o amor de Deus de uma outra maneira. E nesta oração ele vai enfatizar a importância de amor de Deus na nossa vida de oração. A importância de amor de Deus na nossa vida de oração. Normalmente, nós associamos a oração à fé. Tem que ter fé para orar. Fé. Aí o apóstolo Paulo vem e, de certa forma, nos coloca um outro paralelo. Além de fé, nós precisamos de amor. Amor, nós precisamos entender amor. Ou seja, o amor de Cristo, todas as suas dimensões, precisa ou deveria tocar todo aspecto da vida cristã, quer seja na oração, quer seja na comunhão, quer seja na intercessão. O amor de Cristo precisa nortear a vida do cristão, desde o alimento que ele come ou ingere, passando pelo trabalho que ele exerce ou executa, pelo pensamento que ele tem, planos que ele faz. Tudo isso, o amor de Cristo deveria, de certa forma, nortear. Nós deveríamos ser impactados pelo amor de Cristo na nossa vida de fé. Isso faria com que, com certeza, seríamos crentes melhores. Se nós entendêssemos o amor de Cristo e permitisse que o amor de Cristo tocasse todas as nossas relações, com certeza haveríamos de crescer na nossa compreensão espiritual, haveríamos simplesmente de interceder melhor e mais, ainda que o amor de Cristo esteja além da mera compreensão humana. É um paradoxo. Aceitar o paradoxo do amor, da oração cristã, pode nos ajudar a crescer. Pode nos ajudar a crescer, irmãos, no nosso amor para com Cristo e no nosso amor e no nosso serviço para com o próximo. A questão é: o que realmente nós estamos fazendo quando nós oramos? Apenas o exercício da fé ou o exercício do amor? A oração de Paulo vai nos oferecer, ou na verdade vai nos fornecer algumas respostas para esta pergunta. Vamos destrinchar aqui o texto que nós acabamos de ler, para responder esta pergunta. O que realmente fazemos quando oramos? Primeiro, participamos da edificação da igreja. Olha só o que Paulo começa a dizer na parte A do versículo 14 de Efésios 3, os teus olhos na sua Bíblia. Ele começa dizendo assim: por esta razão ajoelho-me diante do Pai. Paulo inicia a sua oração usando uma expressão significativa. A expressão é: por esta razão. Agora, por qual razão? Qual
2, versículos 19 até o 22. E você vai ler na sua casa. O motivo era exatamente edificação da igreja de Cristo neste mundo. Uau! Paulo está preocupado com a edificação da igreja de Cristo. E este é o motivo que o faz dobrar os joelhos diante do Senhor. O que Paulo está nos dizendo é que o amor pela igreja de Cristo precisa impulsionar a nossa vida de oração. Jesus, desde que foi assunto ao céu, Ele está trabalhando para edificar um lar celestial para nós. Haja visto aquilo que próprio Ele diz no livro de João, capítulo 14, versículo de 1 até o 6. Eu vou preparar-vos lugar. Isto é o que Ele está fazendo, está edificando um lar para aqueles que esperam nele. Ele está trabalhando, mas na mesma proporção, Ele também está edificando a sua igreja aqui na terra. Mateus capítulo 16, do 13 até o 20. Porque Jesus disse o quê? Eu edificarei a minha igreja. Deus está preocupado com a sua igreja. Jesus está preocupado com a sua igreja. Nós precisamos estar preocupados com a igreja de Jesus. Mas só que isso só vai acontecer de forma ordeira quando o amor começar a ser o nosso relacionamento com Cristo Jesus. Sabe, eu ouço muita gente dizer: bom, na minha igreja, a minha igreja, e eu escuto tantas, por vezes as pessoas me mandam uns videozinhos do como é que fala? Aquele vídeo de, como é que fala? YouTube, muito bem, YouTube, por vezes as pessoas me mandam um vídeo daqueles, e eu vejo pessoas se gabarem, porque é a minha igreja, porque a minha irmã, a minha vontade é dizer para eles simplesmente assim: você não tem igreja, a igreja é de Jesus. Igreja de Jesus, porque Ele disse: eu estou edificando a minha igreja. Nós podemos participar dela. Por isso, aonde eu vou, eu sempre digo e me apresento: eu sou um servo que Deus está neste tempo estabelecido para servir os irmãos da primeira igreja em Iguaí. Mas a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Agora eu participo dela mediante a minha oração, mediante o meu ministério, mediante as capacitações que Deus nos concede. Eu sirvo a esta igreja que é do Senhor. Ou seja, nós precisamos nos importar com a igreja, e a igreja precisa ser motivo da nossa oração constante, porque ela está numa edificação. A igreja ainda não atingiu o nível, ela está sendo edificada. Tanto assim que Paulo ele retrata a igreja como um edifício. Paulo retrata a igreja como família, Efésios capítulo 3, versículo 15. Paulo retrata a igreja como corpo. Paulo retrata a igreja como exército. Tudo para ilustrar a dinâmica que é a igreja do Senhor e que deve ser. A igreja precisa ser. Agora, há uma palavra que Paulo usa no capítulo 3, versículo 15 de Efésios, que nós estamos. Ele vai dizer que ele usa uma palavra todos, para quebrar, de certa forma, um elitismo que por vezes aparece no corpo ou no meio da igreja. Paulo diz todo, referindo-se a todo edifício, a todo o corpo, a toda a igreja. Ou seja, os dons espirituais dentro da igreja não são para uma elite especial. Ou seja, a igreja de Cristo não é uma elite de povo, de gírios. Pelo contrário, a igreja de Cristo é todos aqueles que creem, confiam, dependem e esperam nele. A igreja de Cristo. Por isso precisa nos impulsionar a orar para que mais do todos se vejam no nosso meio. Mais do todo precisa ser visto no nosso meio, porque a igreja de Deus é todos. É todos. Nós sabemos que a igreja ela sofre pressão de dentro e de fora. O inimigo, Satanás, ele é um inimigo declarado da igreja. E ele se opõe à igreja desde que ele foi simplesmente uma má influência no jardim.
A Bíblia, um dos nomes que designa o nosso adversário é destruidor. E destruidor é exatamente a chamada que João usa no grego para identificá-lo como o quê? Abaddon e Apolion. Está lá no livro de Apocalipse, você pode ler, capítulo 9, dizendo exatamente para nós que ele se pôs no engano desde o início de tudo com Adão e Eva, e ele estará nos opondo até o juízo final. Nós precisamos cuidar para que nós não tomemos caminhos diversos daquele que Deus espera e deseja de nós. A nossa preocupação com a edificação da sua igreja. Por isso é que quando nós oramos, e a nossa oração é motivada pelo amor, estamos ajudando a igreja do Senhor a edificar e a fortalecer em amor. Segundo, o que realmente nós estamos fazendo quando nós oramos? Primeiro, estamos ajudando a igreja a edificar. E isso faz com que eu e você não podemos negligenciar a oração pela igreja. Segundo, estamos nos submetendo à vontade de Deus. Parte do pressuposto que quando nós estamos orando, nós estamos submetidos ou submetendo-nos à vontade de Deus. Olha o que Paulo vai dizer, a parte B deste verso 14. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Repara que a oração, nesta oração, Paulo, ele dobra o joelho como sinal de rendição e de submissão. Por que eu particularmente gosto de orar de joelho? Não que isso seja uma regra. Não vou falar muito da minha querida esposa. Não que isso seja uma regra. Mas eu entendo que a melhor posição para se orar é de joelho. Submissão dá-nos a ideia de nos render diante do Senhor. Meu irmão, quanto à submissão, não existe posicionamento neutro. Ou você submete a Deus, ou você se rebela contra Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo para nós. Ele se dobra, ele se submete diante de Deus, como se dissesse ao Senhor. De forma correta, alguém disse que o propósito da oração não é para que a vontade do homem seja feita no céu, mas para que a vontade de Deus seja feita na terra. Por isso eu preciso me dobrar, como que dizendo ao Senhor, me submeto à sua vontade, ao seu querer. A oração do apóstolo Paulo enfatiza o que, meu irmão? A força e o poder de Deus. Porquanto nós estivermos submetidos à vontade do Senhor, Ele cuidará de nós. A força que nós precisamos, até mesmo, meus irmãos, para permanecer firmes no Senhor, Ele nos capacita a esta força. Por isso, nós não lutamos pela nossa força. Nós não lutamos para celebrar vitórias a partir da nossa força. Paulo se submete a Deus porque sabe que a vitória de Cristo sobre Satanás é aquilo que nós vamos celebrar. Por isso eu me submeto à sua vontade. Por isso quando eu oro submetendo-me à vontade de Deus, porque eu sei que o meu Senhor já venceu o meu inimigo e o meu Senhor me revestirá de força para que eu possa permanecer firme. A vitória do Senhor é o motivo de eu e você orarmos em amor e louvarmos a Deus, porque é Ele que nos faz vencedor. Terceira resposta: o que realmente nós fazemos quando nós estamos orando? Estamos encorajando o povo de Deus. Eu parto do pressuposto de que, enquanto estivermos orando, nosso desejo é encorajar o povo de Deus. Repara o que Paulo vai dizer no versículo 5 ou 15 do capítulo 3, do qual recebe o nome toda a família. Algo lindo, toda
parte de toda a família. E o nosso Pai deseja que nas nossas intercessões e orações, os nossos pedidos não sejam o principal. Deus deseja que nós intercedamos também pela necessidade de toda a família, porque é assim que nós vamos encorajar o povo do Senhor Deus. Meu irmão, como é encorajador você passando pelas suas provas e alguém chegar para você e dizer: irmão, eu estou orando por você. Qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta diante de uma afirmação como essa? Orar por ele também. Orar por ele também. Por isso, porque nós somos toda a família e nós precisamos encorajar um ao outro. Na medida que você ora por mim, eu estarei orando por você, e todos nós seremos o quê? Encorajados. Encorajados. E além de nós percebermos esse movimento no meio da família, nós também precisamos desejar que os ímpios venham a toda a família. Por isso precisamos orar pelos ímpios, até porque próprio Senhor Jesus diz que Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Paulo escreve a Timóteo. Pedro vai escrever, 2,9, segunda carta de Pedro: não queremos que ninguém pereça, mas todos chegam ao arrependimento. Quase que a palavra não sai. Arrependimento. Então nós precisamos fazer o quê? Orar para encorajar a igreja, anunciar a palavra toda a Bahia, ou em toda a Bahia, encorajar a igreja em toda a Bahia. Nós precisamos orar. Quando nós estamos orando, sabe que o evangelista de Moody, ele diz que as pessoas acham que Deus não quer ser perturbado com as nossas orações e pedidos. Só que a única maneira de perturbá-lo é não orar. Escreve aí no seu coração: a única maneira de não perturbar, ou na verdade de perturbá-lo, é não orar, porque ele deseja ouvir a sua voz. Irmãos, Deus fala conosco, mas Deus também quer nos ouvir. Repara, nós temos um Deus soberano que deseja nos ouvir, não por falta de informação, porque Ele nos conhece até lá, nos lugares onde nós não queremos que Ele nos conheça. Ele nos conhece, mas o desejo dele é que nós tenhamos o prazer de falar com Ele. Que coisa maravilhosa! Irmãos, eu tenho prazer de que todos vocês estejam nos cultos aqui. Eu, o mortal. Agora imagina Deus. Deus tem prazer de você estar neste culto ouvindo a sua palavra, porque a palavra de Deus é aquilo que transforma o nosso coração. E se nós quisermos estar com Deus, ouvir a palavra dele é a orientação para nós. Por isso eu concordo veementemente quando os Spurgeon vai dizer que pedido é a regra do reino de Deus. A intercessão, a oração é a regra do reino de Deus. Deus quer que a gente fale com Ele. Irmãos, então, quando nós estivermos orando, precisamos saber que não pode ser um evento em nossa vida. A oração precisa ser algo intencional. Por quê? Porque é encorajamento para o povo de Deus. Como é bom nós orarmos pelos nossos irmãos que estão na África, que estão na Ásia, que estão na Europa, orarmos pelos nossos irmãos que estão na linha da frente, sendo muitas das vezes maltratados, torturados. Como é bom nós estamos aqui em oração, encorajando os nossos irmãos. Irmão, a Bíblia fala que Pedro estava na prisão por causa do amor de Cristo, mas a igreja estava reunida orando para que Pedro fosse encorajado, e o Senhor, por causa do clamor da igreja, liberta Pedro. Precisamos saber que a oração precisa ser vital para nós, porque Deus manda que a gente ore, meu irmão. Então repare aqui, por que nós por vezes não temos o que necessitamos? Tiago diz que não tem porque não pede, ou seja, não tem porque não ora. Infelizmente, tem cristão que usa a oração simplesmente como
Olha só a oportunidade que Deus te dá para te ouvir. Faça isso com amor. Faça isso de coração. Porque o Senhor, Ele intercede por nós na mesma proporção que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele deseja, sim, que nós oremos. Não há por que nós não intercedemos. Não há por que nós não orarmos. A oração deveria ser um motivo, ou na verdade, a oração deveria ser motivada pelo amor, bem como pela fé. Por vezes a gente ora no exercício de fé, porque nós estamos passando por algum problema, alguém está muito doente. Quando eu estou com problema, eu vou lá na igreja, vou orar. Eu já vi muita cena dessa. Quando o Senhor faz o milagre, o dito cujo desaparece no mundo, que você nem com uma lupa você consegue achar o dito cujo. Desapareceu. Ou seja, a oração é simplesmente um mecanismo de negócio com Deus. Eu vou lá. Quando Ele me abençoou, eu já estou resolvido. Vamos embora. Irmãos, a oração precisa ser feita com amor. O amor prevalece. O amor prevalece até a ingratidão, meu irmão. Quando a pessoa amada, ela perdoa a ingratidão de outra, ou a pessoa que ama, irmão, quando a nossa vida de oração é uma vida motivada pelo amor, meu irmão, a gente não cansa de orar. A gente não negocia dia pela oração. Todo dia é dia de oração. Todo dia é dia de manifestar essa graça. É por isso que eu quero que você reflita num pensamento de Martinho Lutero. Lutero diz que a oração, escreveu que a oração é a coisa mais importante da sua vida. E se ele negligenciasse a oração por um dia que fosse, perderia grande parte do fogo da fé dele. Repare que profundidade no pensamento de Lutero. Ou seja, ele está querendo dizer que uma fé sem oração, ela é desvirtuada. Repare algo bastante importante. Seguir Jesus sem falar com Ele, porque a oração é isso, nós estamos de qualquer coisa muito tendente a estarmos longe e não perto. Mas eu quero continuar, porque eu quero passar um pouco mais tempo aqui nesse texto. Quarta resposta: o que fazemos quando estamos orando? Estamos amadurecendo a nossa vida cristã. A partir do 16, olha aqui, Paulo continua dizendo: oro, isto é a oração dele, oro para que com sua gloriosa riqueza, suas gloriosas riquezas, ele quem? Jesus, os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite. Fala comigo assim: habite. Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados, fala comigo, arraigados. Vigia, irmão, fala arraigados. E alicerçados. Muito bem, parabéns. Vocês foram exponenciais. Meu irmão, Paulo agora estabelece aqui, e agora eu quero que você preste muita atenção em mim. Paulo estabelece aqui aquilo que eu chamo de uma mudança necessária a ocorrer na vida daqueles que possuem uma vida de oração constante, permeada de amor. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a graça de Deus nos disponibiliza toda a sabedoria e toda a capacitação que nós precisamos para cumprir a vontade de Deus e glorificar o seu nome. A graça de Deus, ela nos capacita. Muitas das vezes nós nos sentimos incapacitados, nós nos sentimos pequenos, apequenhados, nós nos sentimos, por vezes, baixinhos, mas a graça do Senhor, aleluia, para dizer o quê? Que não vem de nós, não somos nós. O nosso desenvolver é o trabalho do Espírito Santo de
irmãos. A oração não simplesmente transforma a fraqueza em fortaleza, mas a oração, segundo o apóstolo Paulo, muda-nos de superficialidade para profundidade. E aí que eu quero entrar. A oração é necessária porque nos tira da superficialidade da vida cristã e nos coloca na profundidade. Irmãos, em um tempo como o nosso, nós temos assistido uma igreja superficial nos nossos tempos. Superficial, totalmente divorciada com uma boa profundidade bíblica. A igreja do nosso tempo é tão superficial que nem os livros da Bíblia conhecem. A igreja do nosso tempo é tão superficial, que a oração é simplesmente um instrumento de barganha com Deus e não de manifestação de amor para com Deus. A igreja é tão superficial que ela vive e quer viver numa papinha constante, Rogério. Uma papinha. A igreja não quer se dar ao trabalho de sentar e escutar um sermão sólido, alimentar com uma palavra sólida. Não, nós queremos mover. Nós queremos desenvolver uma fé epidérmica, uma fé sensorial. Mas o que Deus quer de nós é que nós nos aprofundemos no seu conhecimento, prossigamos no profundo do seu conhecimento. E ele está dizendo aqui o quê? Paulo está dizendo exatamente que a oração, ele ora para que a igreja seja uma igreja profunda e não superficial. Quando nós oramos, nós estamos amadurecendo. Irmãos, o alimento sólido faz parte da dieta cristã. Por isso é que nós precisamos sair da superficialidade. Eu me lembro do Eude. É o Eude? É o Eude. A Bíblia diz que Paulo começou a pregar. E Paulo tinha um alimento sólido. Paulo começou a pregar de manhã até de tarde de noite. Eu vou fazer isso aqui um dia, para ver quantos eúdicos nós teremos. Brincadeiras à parte, mas ele disse que o irmão não aguentou, pegou sono, caiu. Graças a Deus que Paulo estava lá. Hoje, irmãos, passar uma hora escutando a palavra de Deus dá comichão no corpo das pessoas. O povo não quer mais algo profundo. O povo quer algo muito superficial. Porque Deus amou o mundo. Vamos entender o que está por trás disso tudo. Isso leva tempo, isso leva dedicação, e sem dedicação, esforço, tanto de quem prega quanto de quem ouve. Nós precisamos desejar ser esta igreja sólida. Sólida, por isso que eu falo para os pregadores: estudem para pregar, porque a forma de nós valorizarmos o chamado de Deus na nossa vida é empenhar. Nós precisamos nos aprimorar a cada dia que passa para pregar melhor, para a glória do Senhor, fazer com que a igreja esteja estabelecida num alimento sólido. Eu gosto de música, mas para mim música não tem mais importância do que a palavra na igreja. Amém. Até porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Olha só, palavra. E nesse pressuposto é a palavra de Deus. Irmãos, por que eu vou bater mais uma vez sobre a necessidade de nós sermos crentes aprofundados? Por causa dos nossos tempos. O tempo em que nós estamos vivendo está desenhando uma perseguição sem precedentes. Os cristãos estão sofrendo em diferentes lugares do mundo hoje. E uma igreja que não é profunda, uma igreja que é superficial, o primeiro movimento de perseguição ela corre. Por isso que eu não
ouve. Meus irmãos, a igreja precisa desenvolver em maturidade. E isso só acontece mediante da profundidade no conhecimento de Deus. Profundidade em adoração. Como nunca os nossos tempos estão requerendo. O nosso mundo se tornou simplesmente um campo de guerra e não diversão. Por isso que o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala algo bastante importante, é que a fé cristã não se desenvolve no jardim, nem no parque de diversão. A fé cristã se desenvolve numa profundidade de conhecer a Deus e prosseguir nesse conhecimento. Paulo vai dizer à igreja de Corinto: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Irmãos, no versículo 17, Paulo usa 3 palavras para falar sobre a profundidade. 17 do capítulo 3 de Efésios, Paulo vai usar 3 palavras, e essas 3 palavras eu pedi que você repetisse: habite, arraigados e alicerçados. São 3 palavras que Paulo usa para falar sobre a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Primeiro ele diz que habite. Primeiro ele fala habite. Habite significa instalar-se ou sentir-se em casa. E esse pressuposto ele fala sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo em nós, ele simplesmente, Deus habita em nós por meio do Espírito Santo, e ele quer se sentir à vontade na nossa vida. Ele quer se sentir o Senhor da nossa vida, e não um aliado nosso que a gente procura quando estamos em necessidades. Sabe, Jesus, dito de outra forma, aquilo que Paulo está querendo dizer é que Jesus precisa ser o presidente dentro do governo da nossa vida, e não um habitante simplesmente dentro da nossa vida. Ele precisa ter a vontade para direcionar você para aquilo que é propósito dele, e que nesse pressuposto reflete a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele precisa ter a liberdade para fazer isso em nós. A grande verdade é que nos nossos tempos, imbuído neste conceito da pluralidade, ou do pluralismo, em meio a um tempo em que o materialismo e o capitalismo falam muito alto, as pessoas não querem sair do controle da sua vida. Então tudo sou eu faço do meu jeito, porque eu sei, porque, irmão, nós não somos nada. Nós não sabemos nada. Nós precisamos de Jesus, de Deus, para nos direcionar em tudo. Porque, repara, se nós entristecemos o Espírito Santo, se nós mentimos ao Espírito Santo, se nós resistimos ao Espírito Santo, nós estamos resistindo, mentindo a Deus. E como Ele vai agir em nós, se em nós não há liberdade de Ele manifestar o seu poder e a sua graça? A verdade é que se eu e você quisermos desfrutar da bênção do Espírito Santo, nós devemos garantir que ele se sinta bem em casa. Bem em casa. Irmãos, que coisa boa! A sensação boa é quando você está de viagem e você está retornando para a sua casa. Que sensação boa! Ainda que seja alugado, ainda que seja emprestado igual a mim aqui, mas olha, você se sente bem quando chega. Quando eu vinha de Fortaleza, eu cheguei bem no horizonte, eu falei: meu Deus do céu, uau, falta mais um voo, até porque tinha uma grande costela me esperando lá em Conquista, na casa do amigo Ágabo. Eu já estava pensando nisso tudo, eu falei: meu Deus do céu, mas quando eu saí de Conquista, agora eu falei: uau, eu vou para casa, ver as minhas meninas, vou para casa. Quando eu chego em casa, eu vejo o fantástico da minha filha já corre no portão. Eu falo assim: uau, que negócio exponencial. E aí eu vou ali na cama, eu falo assim: uau, que caminho. Que sensação boa você se sentir à vontade em casa. Pois é, Deus quer isso na nossa vida. Ele quer ter essa liberdade para fazer de nós aquilo que Ele planejou em seu propósito.
toda mentira. Você precisa ter o quê? Uma vontade obediente. De, como o apóstolo Paulo, se dobrar, se ajoelhar, se submeter ao Senhor. Você precisa o quê? De uma mente permeada pela verdade do Senhor. Ou seja, a palavra de Deus constante na sua mente. Eu falei com os meus alunos no ALC doutrinário de manhã, no domingo, que nós não podemos sequer passar um dia sem contato com a palavra de Deus. Nós não podemos, isto é questão de sobrevivência. Se você não consegue ler, pelo menos ouve, mas não permita passar um dia sem que a verdade do Senhor esteja fazendo transformação em você, porque é ela que nos transforma, ela é poder de Deus. Palavra do Senhor precisa estar no nosso profundo, porque a palavra de Deus vai nos adequar a glorificarmos a Deus. Não é o quanto eu sei, não é o quanto eu sou espertinho, não, é o quanto a palavra de Deus vai simplesmente produzir em mim um coração quebrantado. A segunda palavra que Paulo usa aqui é arraigados. Primeiro, habite, ele precisa habitar. Segundo, arraigados. Arraigados é uma palavra que o apóstolo Paulo ele vai usar dentro do conceito da biologia, da vegetação. Temos aqui a professora da biologia, muito bem, ela pode me ajudar. O que? Arraigados é como simplesmente plantados na profundidade. Repara que quando o Espírito Santo, o cristão deve, na verdade, possuir raízes, ter raízes, e a forma que ele tem para ter raízes e desenvolvê-la é estar plantado junto a um rio ou a um lugar de água. E a Bíblia diz aqui muitas vezes que ele compara a Escritura como a água de beber, como um retrato do Espírito Santo. Repare, irmãos, nós precisamos estar o quê? Arraigados, edificados, firmados nele, no Espírito Santo de Deus. É isso que vai fazer-nos aprofundar mais. Obrigado, meu amor. E vamos lá, continuemos. O que deixa a gente triste é que muitos cristãos que professam a fé em Cristo parecem mais uma erva daninha do que uma árvore plantada junto ao ribeiro. Uma erva daninha que é jogada de lá para cá por todo vento de doutrina, não tem fundamento, quer se posicionar sem fundamentação, não conhece a palavra, então fica que nem um vento, só prejudicando, porque a erva daninha só faz prejudicar a saúde das outras. Vocês que são empresários do campo, vocês sabem bem o que uma erva daninha faz. As raízes, irmãos, elas dão estabilidade à árvore. Por isso a nossa vida precisa estar arraigada, porque quanto mais profunda estiver a raiz, mais nutriente aquela árvore vai receber, né, Mariane? Muito bem, não faltei aula de biologia, já viu? Ainda a cabeça está um pouquinho boa. Então, irmão, quanto mais profundo eu e você estivermos no conhecimento do Senhor, mais forte a nossa vida será espiritualmente. Por isso nós precisamos estar arraigados, mas não só arraigados. Ele usa a última palavra, alicerçados. Agora, veja, o apóstolo Paulo, ele é lindo. O apóstolo Paulo começa a falar sobre a casa, o bem-estar da visitação, depois ele vem para a biologia, fala sobre as árvores, agora ele vem para a arquitetura, fala sobre alicerçados. Isto é lindo. Olha só a importância da nossa vida cristã, e o apóstolo Paulo ele faz este início para despertar em nós a necessidade de nós estarmos firmes. E quando Paulo fala sobre arraigado, é como se estivéssemos estabelecidos em uma boa fundação.
estar alicerçados numa boa fundação. E quando a gente fala logo de uma boa fundação, a gente lembra do quê? Mateus capítulo 7, daqueles 2 construtores, que cada um fez a casa num lugar. Agora, só que, se nós não estivermos edificados, alicerçados na obediência da palavra do Senhor, a nossa casa estará alicerçada na areia. Superficialidade. Qualquer vento que vem, joga ela fora. Por isso que você tem um bocado de gente dando mau testemunho por aí. Para nós estabelecermos alicerces fortes, como é a proposta do apóstolo Paulo para a igreja, vai exigir de nós trabalho árduo. Vai exigir de nós intencionalidade, disciplina. Caso contrário, a estrutura não vai resistir diante dos abalos do tempo presente. Eu quero terminar. Mais uma resposta, quinta resposta. O que realmente fazemos quando oramos? Estamos expandindo a nossa capacidade espiritual. Olha o que ele vai falar aqui no 18 e 19. Possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, aqui, cheios de toda a plenitude de Deus, expandindo a nossa capacidade espiritual. Veja a verdade, irmãos, é que nós precisamos crescer. Toda criança, ela, quando cresce, o corpo começa a ficar maior, o mundo dela começa a ficar maior, inclusive os vocabulários dela mudam, responsabilidades mudam e oportunidades também, porque há essa transformação. Na nossa vida espiritual precisa ser assim também. Nós não podemos ser eternas crianças. A proposta de Deus é que nós cresçamos, que nós cheguemos à plenitude. Nós precisamos desenvolver, crescer. O problema é que o crescimento, o crescer dói. Eu falei domingo, o amigo Miguelzinho estava na ABC doutrinário, irmãos, olha só, Miguelzinho já está no ABC doutrinário. E você? Por que não está no ABC doutrinário? O Miguelzinho estava no ABC doutrinário e ele começou logo a chorar. Irmãos, eu gosto de prestar atenção em tudo que está acontecendo à minha volta, porque tudo para mim pode ser uma contextualização para alguma coisa. E sobre aquilo que eu estava falando, na hora que ele chorou, eu peguei e usei o exemplo dele. E eu escrevi isso aqui pensando nele. Toda criança, para crescer, chora. Porque quando ele estava na barriga da Beta, ele não chorava. Tinha uma boa comidinha, comia na hora que queria, dormia tranquilamente. Olha, ele estava numa vida boa. Miguelzinho pode dizer que ele teve uma vida boa. Mas agora, depois que veio para cá, para nós, para perto de nós, o crescimento dele agora está provocando nele muitos desajustes. Tanto é que agora, para ele se satisfazer, ele tem que chorar. Isso está incomodando ele. Todo crescimento provoca, inicialmente, em nós, até que a gente vai se voltando à circunstância e ele agora está dormindo. Olha só. Mas vocês viram que antes ele estava com fome, estava aqui, falando, olha, eu estou sofrendo. Irmãos, a nossa vida cristã precisa ser envolvente. Nós precisamos desejar crescer. Disciplina. À medida que nós lemos a Bíblia e nós reunimos na comunidade de fé e oração, nós aprendemos, irmãos. Nós aprendemos com o pastor, nós aprendemos com os professores da escola bíblica, nós aprendemos com eventos, nós aprendemos com tudo. Agora, isso tudo que a gente aprende precisa ser traduzido na nossa prática de vida. É isso que vai promover o crescimento em nós. O crescimento não acontece simplesmente de vocês me ouvirem.
O crescimento acontece depois de vocês me ouvirem dizer: eu vou colocar isso em prática hoje. Não faz igual aquelas pessoas que querem ir na academia, ali está a tarde, que as pessoas vão na academia e falam: a segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo. Nunca chega até segunda-feira. E o camarada não vai. A nossa vida cristã: não, eu vou fazer isso hoje. Hoje que eu aprendi, eu vou colocar isso em prática hoje. Eu quero terminar com a última resposta. Sexta resposta: o que nós estamos fazendo quando oramos de verdade? Estamos encorajando nós mesmos e a igreja do Senhor. Olha o que Paulo termina dizendo aqui no 20:21: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém, amém, amém. Ou seja, a plenitude, a força e a plenitude de Deus estão disponíveis para nós, se sinceramente buscarmos glorificar a Deus e não a nós mesmos. Sabe, o Espírito Santo, olha só algo bastante importante, o Espírito Santo deseja glorificar Jesus, porque ele diz assim: o poder que se aperfeiçoa em nós. O Espírito Santo em nós vai nos aperfeiçoar, para que mediante as nossas obras individuais, Jesus seja glorificado. Você viu por que ele tem que estar em ti, na sua vida? O orar não é o suficiente, ou seja, a oração não pode terminar o seu esforço da sua vida. Você precisa se colocar como resposta para a sua própria oração. Escreve isso aí no seu coração. Você precisa ser a resposta da sua oração. É isso que vai te ajudar. Só orar, sem se colocar para ser a resposta, não vai orar. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. Isaías, ele orou ao Senhor. E o Senhor falando: quem a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se tornou a resposta da sua própria oração e falou para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Moisés, diante da calamidade do povo de Israel, ele simplesmente percebe a necessidade daquele povo ser liberto. E ele se colocou à disposição como resposta da sua própria oração a Deus, e ele foi ser um instrumento para a libertação. Neemias chorou porque o muro de Jerusalém estava despedaçado. Ele orou e ele se colocou como a resposta da sua própria oração. Tantos homens de Deus oraram e se colocaram como resposta da sua oração. Sabe, certa vez um pai estava ministrando a sua família pela oração e orava de forma intensa pelos missionários, pelo sustento do missionário. Ao terminar a oração, o seu filho levantou e falou assim: pai, se eu tivesse o seu talão de cheque, eu poderia responder às nossas orações. Você entendeu? O miúdo entendeu o que era o seu poder atuando em nós. O pai não estava entendendo. Enquanto o pai estava orando para que o Senhor provesse ao missionário, o menino entendeu que o Espírito Santo em nós, ele nos concede algo para a glória do seu nome. Então aquilo que ele nos concede enquanto mordomos dele é para nós exatamente garantirmos que o reino prossiga. E o menino falou para ele: se eu tivesse seu talão de cheque, a minha oração já estava respondida. Quantos de nós temos orado e só fica na oração, só fica em palavras? Quantos? Oramos pela salvação da cidade, mas não nos envolvemos no evangelismo. Quantos de nós oramos pela cura do doente, mas não visitamos os doentes? Quantos de nós oramos pela salvação, oramos por um bocado de coisa e não fazemos nada? Oração é uma palavra composta, ou seja, duas palavras em uma: orar e ação.
Na proporção que eu oro pedindo a Deus, sabendo que eu sou dependente dele, eu preciso movimentar. Até porque, irmãos, o movimento é uma marca da igreja de Cristo. Movimento. Eu vou pregar sobre isso no domingo de manhã. Já te convido para estar no culto da manhã do domingo. Inclusive as nossas visitantes. Irmãos, por vezes a gente fala, e Paulo de forma sábia diz que nada nos afasta de amor de Deus. Nada nos afasta. Mas sabia que Judas, o versículo 21 nos dá um motivo que nos afasta de amor de Deus? E aí eu quero terminar. Leia comigo Judas 21. Está na Bíblia, diga-se de passagem. Todo mundo olhando para a televisão. Eu quero todo mundo olhando para a Bíblia, irmão. Judas, abre a sua Bíblia aí. Todo mundo olhando para a televisão. Mantenham-se no amor de Deus. Irmãos, mantenham-se no amor de Deus. Isto é, obediência ao Senhor, que afirmou: se vocês me amam, obedecerão ao meu mandamento. João 14, 1. O que nós vemos aqui com muita clareza, irmãos, é que se nós não permanecermos no amor de Deus, nós nos afastamos de Deus. Se o que a gente faz não é por amor a Deus, nós estamos longe de Deus. Meu irmão, esta é uma declaração muito séria. Judas nos orienta a permanecer no amor do Senhor. Sabe? Havia, de certa forma, muito objetivo, na verdade, para que a igreja de Éfeso fosse louvada. Mas só que João vai, no livro de Apocalipse, capítulo 2, vai nos dizer algo que Deus tinha contra esta igreja. Contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonou o seu primeiro amor. Irmãos, uma igreja que não faz o que faz por amor a Deus, abandonou a Deus. Cuide disso, cuide do seu coração, porque Deus deseja que tudo aquilo que você faça com amor. Com amor. Dar com amor. Alguém disse que você pode dar sem amor, mas não pode amar sem dar. Ou seja, Deus deseja que a gente doe e ame. Por isso eu me relaciono com você não porque você merece, é porque eu amo a Deus. Eu te perdoo não porque você merece, porque eu amo a Deus e Ele me manda te perdoar. Eu oro por você não porque você merece, mas porque eu amo a Deus e Ele me manda orar por você. É o amor que precisa nortear a nossa vida cristã. Amor ao Senhor. Por vezes a gente quer usar a meritocracia para lidar com os nossos irmãos. Isso ofende a Deus, porque Ele não nos trata por causa dos nossos méritos. Conhecer o incompreensível constitui um paradoxo, mas não uma impossibilidade. Você pode crescer e deve crescer na compreensão espiritual de amor de Jesus e na sua intercessão por nós, ainda que o amor do Senhor Jesus está além da nossa compreensão. Baixe a sua cabeça e eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, e eu entrego nas tuas mãos a tua igreja. Ajude-nos a crescer como ao conhecer o incompreensível, ou seja, depender do Senhor em amor e em fé. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que a nossa fé é acompanhada de amor, o amor que sustenta tudo aquilo que
que nós fazemos para o Senhor e para a igreja do Senhor Jesus. Por isso, nesta noite, prepara a tua igreja para uma dimensão mais profunda no conhecimento da tua palavra e no desprender de toda a superficialidade que esse tempo tem, de certa forma, apresentado. Uma vida totalmente anorexa, espiritualmente falando. Que nós possamos estar firmados, alicerçados no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Uma noite de paz. Leve-o debaixo da. Olha, ainda tem 10 minutos, ó. Acabei antes, você já viu? 10 minutos ainda. Poderia falar mais um pouquinho. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um final de semana abençoado. Ficamos de pé, vamos orar e vamos para casa, meus irmãos. Obrigado, Jesus, por esse tempo precioso. Obrigado pela vida daqueles que nos visitam nesta noite. A nossa oração é que o Senhor os alcance com graça e salvação e restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Abençoe a vida daqueles que nos visitam nesta noite e que possam, Senhor, ser, pelo Teu Espírito Santo, convencido da necessidade de estar sempre contigo. Abençoe a Tua igreja, leva-nos às nossas casas, livra-nos do perigo, do mal, guarda o nosso coração contra toda a cilada de Satanás e dai-nos uma noite de paz e de descanso. Prepara-nos para o restante de semana, de maneira que todos os nossos atos glorifiquem o Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu Filho, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós hoje e sempre. Amém.